E olha só, nós vamos falar sobre o desafio de um grupo de mães de portadores de síndrome de Down, que lutam contra o preconceito. Conheço algumas famílias que mostram como a troca de experiências entre elas contribui para o desenvolvimento dessas pessoas. O Brasil tem mais de 300 mil pessoas diagnosticadas com síndrome de Down e cada vez mais elas têm conseguido vencer as barreiras da saúde e do aprendizado. A família Down de Taubaté é um grupo de pais de pessoas com síndrome de Down que deu início no ano de 2012 com 8 famílias. O grupo cresceu, hoje são mais de 100 famílias participantes e eles não atendem somente em Taubaté, mas também em todo o Vale do Paraíba. Os pais trocam dicas, desabafos, dúvidas e estreitam a relação com outras famílias utilizando aplicativos no celular e as redes sociais. E uma vez por mês eles fazem um encontro. O grupo surgiu em 2012, né? Foi de forma bem espontânea, onde eu e mais 7 mães que se encontravam em terapias achamos necessidade de trocar experiência, ideia sobre síndrome de Down. Jaqueline é mãe do Nelsinho e diz que nem sempre as mães são informadas sobre alguma alteração do gene ainda no pré-natal. Ela tinha 53 anos, né? E a filha dela nasceu e o médico olhou para ela e disse: parabéns, sua filha tem síndrome de Down. Então ela nunca tinha escutado essa palavra na vida, não sabia do que se tratava, ainda não tinha visto a filha dela e ela teve 3 paradas cardíacas na mesa de parto. A Renata é mãe do Davi e explica que mesmo com a inclusão ainda existe o preconceito. Infelizmente o preconceito existe, né? O meu filho, ele estuda numa escola que tem inclusão e mesmo tendo inclusão, tendo outras crianças com síndrome de Down lá não é novidade, lá ele é super bem aceito, mas o ano passado eu passei por uma situação muito chata com uma mãe de um aluno que também assim, o aluno estudou 1 ano lá e acabou saindo porque eu acho que ele não se adaptou muito à escola. E o meu filho, eu estava chegando com meu filho estava entrando e o menininho falou para a mãe: olha, mamãe, o Davi. E ela virou para o filho dela e falou assim: ele é bonitinho, né? Olha a mochilinha dele, que legal, do tubarão, mas ele é doentinho. E na hora aquilo me deixou muito chateada. Eu assim, nunca esperava uma situação dessa. Eu saí da escola chorando, não consegui falar para ela na hora nada, não consegui reagir. E fiquei muito chateada com isso porque o preconceito ainda existe, infelizmente ainda existe. Hoje já não me abala mais. Hoje, se eu vejo uma pessoa com preconceito desse, hoje eu olho para a pessoa e falo: ai, que dó. Ela não tem oportunidade de conviver com uma criança com tanto amor como é uma criança com síndrome de Down. A mãe de Valentina dá um recado a todos os pais de pessoas com síndrome de Down. As novas mães, as novas famílias, né, que recebam os filhos com síndrome de Down sem medo, que se tiver alguma dúvida, que procure a gente faz uma visita, algumas mães visitam essa família para conversar, para explicar um pouco sobre a síndrome de Down de uma maneira mais leve, para que elas tenham esse momento mais tranquilo, né, do nascimento. E que se elas quiserem participar do grupo, para entrar em contato pelo Facebook ou Instagram ou pelo WhatsApp mesmo, que a gente já adiciona e conversa e mostra que a síndrome de Down é puro amor. O projeto de lei que trata da doutrinação ideológica tem causado problema. Quem apresentou a ideia defende que é uma forma de dar aos alunos o conhecimento de mais uma vertente sobre o mesmo assunto. Os contrários entendem a medida como uma possível censura à liberdade de expressão. Os professores, na maioria dos casos, sempre foram a referência ideal para esclarecer questionamentos. Mas desde que surgiu o debate sobre a doutrinação nas escolas, uma pergunta perdura: o que eles podem ou não falar em sala de aula? A discussão começou quando a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas lançou um projeto que obriga os professores a manterem a neutralidade em sala de aula. Outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Distrito Federal também já levantaram a discussão sobre doutrinação.
O projeto pela Assembleia de Alagoas, intitulado Escola Livre, deixa claro que são vedadas em sala de aula, no âmbito do ensino regular no estado de Alagoas, a prática de doutrinação política e ideológica, bem como quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou da administração escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas. No inciso 4º do artigo 3º, o texto acrescenta: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas das várias concorrentes a respeito, concordando ou não com elas. Em alguns estados, por considerar vago o conceito de doutrinação e neutralidade política, o projeto já foi vetado. É o caso do Distrito Federal. Em Brasília, a PL de autoria da deputada Sandra Farage já foi vetada pelo relator. Aqui no estado de São Paulo, o projeto Escola Sem Partido já foi aprovado pela Comissão de Educação e agora tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Espera-se que a PL seja votada em plenário no segundo semestre deste ano ou no início do ano que vem. Diferentes opiniões se apresentam na discussão sobre doutrinação. Para esta professora e especialista em educação, doutrinação não é uma imposição de posicionamento, mas faz parte do processo de aprendizagem do aluno. Ela acrescenta que essa discussão padece também de uma confusão conceitual sobre o assunto. Muitas pessoas acabam compreendendo a doutrinação num sentido exagerado do termo. Nós precisamos entender a doutrinação, como dito anteriormente, não como uma imposição de dogmas, de doutrinas, mas como uma formação consciente para a cidadania, onde cada um possa efetivamente, a partir do conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, fazer as suas opções com liberdade. A estudante Thalita dos Santos, de 19 anos, fez todos os anos do ensino médio em uma escola estadual. A partir de sua experiência, ela defende que o professor deve expor em sala de aula os mais diferentes posicionamentos sobre determinado assunto, para oportunizar ao aluno sua própria construção de opinião. Ela ainda acrescenta que a falta desse debate compromete o aprendizado. Comprometeria, porque o professor está lá na frente, a voz dele é mais forte, então ele acaba influenciando os alunos. É melhor que ele deixe livre, que ele aborde vários temas, fale de tudo, não impondo só um tema, só alguma coisa para o aluno seguir só aquilo e ter uma mente fechada só daquilo, e sim deixar bem livre para o aluno conhecer outras coisas. Além das câmaras de vereadores e assembleias legislativas, o assunto sobre doutrinação já chegou ao Congresso Nacional. Aguarda-se que este tema seja debatido para então ser ou não aprovado. Enquanto isso, o debate continua. Se o projeto for colocado de tal forma e de tal sorte que as pessoas não tenham sido ouvidas, não tenham tido vez e voz de falarem, de opinarem, de colocarem as suas perspectivas, os seus pontos de vista, neste momento, eu acredito sim que ele possa vir a ser um elemento limitador da atuação do professor. O professor pode falar tudo em sala de aula. O que a gente quer é que ele fale mais, que ele não fique restrito a um único discurso. A gente quer que ele aborde mais tradições de pensamento. Os bancos já são obrigados a fazer a troca imediata de notas falsas sacadas em seus caixas eletrônicos. Até então, não havia uma regra fixa para esse caso. Em algumas situações, a troca poderia demorar até 180 dias. De acordo com o Banco Central, a decisão de obrigar os bancos a substituírem de imediato as cédulas suspeitas de serem falsas vem para proteger o cliente. Não houve nenhum registro de cliente que tenha sacado uma nota falsa nos terminais de autoatendimento neste ano. Mas, mesmo assim, a medida é importante para agilizar o recebimento de valores que antes chegava a demorar até 180 dias. A orientação é a seguinte: caso o cidadão tenha sacado uma moeda ou cédula suspeita no caixa ou em um terminal de autoatendimento, ele deve procurar qualquer agência do banco do qual é correntista e apresentar a nota suspeita. Já os aposentados que não têm conta em banco ou os beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, devem procurar qualquer agência do banco onde sacaram o dinheiro. O banco é obrigado a trocar o dinheiro suspeito imediatamente.
Os bancos têm os registros de saques efetuados, inclusive nos caixas eletrônicos. Então, não é obrigatório que os clientes tirem extratos da conta e também não é necessário registrar nenhum boletim de ocorrência para realizar a troca do dinheiro. Mas atenção, a regra vale para o dinheiro sacado no banco ou em caixa eletrônico. Se o cidadão receber o dinheiro sem perceber que era falso no comércio, deve procurar qualquer agência bancária, entregar as cédulas ou as moedas. O banco vai anotar os dados do cidadão, como por exemplo nome, endereço e CPF, e vai enviar o dinheiro ao Banco Central. Se ficar comprovado que o dinheiro era falso, não haverá o reembolso. Nessa edição, você acompanhou o drama das famílias de portadores de síndrome de Down na luta contra o preconceito. Multas por dirigir utilizando celular aumentam em 44% em Taubaté. Surto de cachumba preocupa moradores de São José dos Campos. Pipas e balões deixam mais de 42 mil pessoas sem energia no Vale do Paraíba. Motoristas foram flagrados a mais de 160 km por hora na Dutra, em Pindamonhangaba. Estes são alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Grande abraço e até a próxima. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade.